Vamos lá, então. Tô gravando Ó, já. aí, então, a gente falava da neuropsicopedagogia e que ela nada mais é do que um diálogo entre a pedagogia, a psicologia e as neurociências, né? Eu vou tentar passar aqui as. Para essa nossa segunda aula, eu estou retomando aquilo que a gente tinha, na onde a gente tinha parado, que para uma avaliação diagnóstica pautada nessa tríade, psicologia, neurociência e pedagogia, a gente precisa, então, conhecer alguns modelos de entendimento do cérebro, né? De entendimento do que é a aprendizagem, tá? Quando a gente vê que essa. Aí eu já tinha mostrado até essa imagem, esse slide, para avaliação correta, e sendo ela pautada nesse século, nesse tripé, a gente vai tentar pensar uma atividade, e aí vocês já vão pensando, inclusive, que atividades vocês têm feito com as pessoas com as quais vocês atuam, e aí para avaliar essa atividade, e essa atividade, então, você está fazendo ela por quê? Porque você quer que dali se revele uma aprendizagem. Lembra que a gente perguntou se a pessoa com deficiência, por exemplo, pode um dia se adaptar? E aí vocês foram respondendo lá no grupinho e tal. Então, a gente deve levar em conta não a comparação daquele sujeito cognoscente, ou seja, o sujeito com o qual você está lidando, mas não deve levar em conta a comparação dele com outro. Muitas mães, eu não sei se vocês já perceberam, dizem assim: ah, fulano é assim, assim, assado. Nossa, mas minha filha, a mais nova ou a mais velha, ou sabe lá Deus qual, nossa, mas ela andou com tanto tempo, ela fez isso com tanto tempo, aí começa aquela carreada de comparação, né? E uma vez eu até falei para uma mãezinha, porque assim, ela levou um menino, que alguém chamou de autista, e ela falava assim: ah, eu acho que ele é mesmo, porque na verdade, a irmã dele, que é gêmea dele, essa irmã fez isso antes dele, fez não sei o que antes dele, fez tal coisa antes dele. E o garotinho não falava, né? E aí o psiquiatra ou o pediatra sempre acha mais bonito chamar de autismo, né? E eu falei, olha, me parece que ele não tem. Tá, aí ele começou a ir no consultório e uma coisa que ele fazia muito era falar comigo. E eu, assim, do jeito dele, falando daquele jeitinho mais, talvez com uma destreza menor, mas falando. E eu entabulando lá, seguindo a conversa com ele. Aí um dia, quando a gente foi conversar, essa mãe falava isso. Ah, ele continua não conversando. Eu falei, olha, aqui ele conversa. Inclusive, eu gravei alguns áudios para você e dois videozinhos, que eu não queria. O áudio eu gravei quando ele estava falando mais fluente, e o vídeo quando a gente estava fazendo uma atividade. Ele estava fazendo uma execução. Quando ela ouviu, ela falou: ah, eu não acredito, doutora. Que moleque! Eu falei: não, não é que moleque. Aí essa menininha nos visitou um dia, essa irmãzinha gêmea, e prolixa, demais, nossa. E aí eu peguei e falei: olha, uma coisa que eu precisei explicar. E era um dia que eu tinha dado um presente para ele, e ela pegou e falou assim: e cadê o meu? Eu também faço aniversário. Eu falei: você é muito abelhuda, porque na verdade quem é a pessoa que fala comigo é o seu irmão.
e não você, então eu não tenho de te dar nenhum presente. Aí ela falou, mas eu nasci primeiro. Sabe, aquelas crianças bem afetadas, né? Autocentradas. Tudo bem, é uma criança, coisa e tal, mas o outro ficava. Eu via o quanto ele se colocava atrás dela em tudo durante aquela sessão que ela visitou a gente. Por quê? Porque, de alguma forma, aí tá bom, depois, para não ser a chata de plantão, eu tinha lá uns biscoitinhos, eu falei, olha, como eu não sabia que você vinha também no dia do seu aniversário e do dele, eu vou te dar uns biscoitinhos aqui, mas esse biscoito ele vai dividir. Era de um potinho da Peppa Pig, eles tinham acho que 3 anos e meio. E aí ela falando pelos cotovelos, e ele assim, quietinho, amuado. Aí eu peguei e falei, olha, é melhor você sair e ir para lá ficar com a sua mãe, que eu tenho de terminar umas coisas aqui com ele. E ele, quando ela desceu, foi bom eu ter o meu presente. Aí eu falei, olha só como ele já sabe que ela toma o espaço dele. Aí eu vou guardar no meu travesseiro. Eu não vou dar para fulaninha. Falando assim comigo, tipo, desabafando, né? E aí, quando essa mãe foi conversar, eu falei, então, você compara muito a evolução dele com a evolução da irmã, o desenvolvimento da irmã. Sendo que ele aqui, eu converso com ele numa boa, ele tem um repertório interessante, não é o melhor repertório, mas ele tem um repertório de diálogo. Eu entendo o que ele fala, porque ela falava assim, a tia dele era uma pessoa surda. E ela falava, porque minha irmã é muda. Eu falei, não existe gente mudo. O que pode ser que a sua irmã seja surda. Agora, muda, ela não é. De alguma forma, ela se comunica, não se comunica? E aí ela dizia, mas surdo e mudo não é tudo a mesma coisa? Eu falei, então, há controvérsias, tem muita coisa. E aí, então, ela achava que o menino ia ser mudo por causa da irmã dela, que era surda. E a gente tem essa discussão mesmo, né, durante, justamente a comunidade das pessoas com surdez não gosta, não, essa comunidade não abomina quem chama surdo-mudo. Uma coisa é ser surdo, outra coisa é não ter linguagem alguma, nem que seja a de sinais ou a de símbolos, a de gestos, nem que seja gestual a pessoa tem. Então, ela é uma pessoa não muda, né? Enfim, guardadas aí as devidas proporções, eu comecei a avaliar esse menininho na atenção dele, quanto tempo ele focava a atenção. E aí eu comecei com um quebra-cabeça de 4 peças, depois, aquelas coisas bem rudimentares. Depois com de 10, 12, 24. Concentração também, quanto tempo ele se permitia, vamos dizer assim, ficar ali numa determinada atividade. Comecei a perceber que ele gostava muito das coisas mais plásticas. Então, por exemplo, guache, aquarela, sabe? Recortar ele não sabia muito, aí eu pedi uma tesoura adaptada para ele, essa mãe muito prontamente comprou e tal. Ela era uma mãe muito solista, mas também uma mãe que comparava muito, né? Então, aqui eu acho que basicamente a gente tem de pensar no sujeito e a sua evolução enquanto sujeito. Não estabelecer uma relação com alguém e, portanto, daí tirar uma máxima, né? Às vezes, claro, o sujeito está aquém
para aquilo que se diz dentro do padrão ou normal para a sua idade. Então, ok, você pode, inclusive, observar essas métricas que existem com relação à maturação, à maturidade, mas sempre pautar a sua observação naquilo que você está oferecendo e se ele melhora naquilo, naquele campo que você está trabalhando. Tudo bem? Por quê? Porque se você fica com uma ideia que é a que muitas vezes é corrente, né, por aí, de comparar, às vezes, um sujeito com outros e tal, você pode deixar para trás muitas coisas que ele está conseguindo melhorar, né? E esse está conseguindo melhorar a gente vai pensar na atenção, na concentração, na memória, a gente vai fazer resgate mnemônico. Como é que eu faço um resgate mnemônico? Eu conto uma história e aí depois eu gravo esse sujeito contando a história para mim. Eu gravo ele em março. Aí eu trabalho em abril e maio. Quando é em junho, eu gravo de novo. Eu conto uma outra história de tamanho similar, vamos dizer. E aí não é bom ser a mesma história, porque na verdade a mesma história ele vai estar sendo exposto 2 vezes, mas você pode fazer a mesma história e mais alguma. Aí passou julho e agosto, quando for setembro, porque às vezes se você der férias em julho, em setembro você avalia de novo. Quando é lá em dezembro, você avalia de novo. Então, você vai ver se ele está resgatando mais do ponto de vista mnemônico. Podem ser 2, 3 histórias, você vai mediando. Uma história que eu gosto muito é um vídeo que tem do Pica-Pau, e ele chama Peter Pan, que é não é minotauro, mas ele é tipo aqueles bichinhos que é homem em cima e cavalo embaixo. Eu esqueci o nome, mas ele é. E aí ele pega e ele faz uma confusão com os ovos. Vocês já viram esse? É um curta, é um desenho animado. E aí eu consegui gravar porque eu só tenho o DVD dele. Eu tento passar para vocês, mas ele vai fazendo uma confusãozinha assim com os ovos. E aí uma coisa que eu pergunto para resgate mnemônico, quais foram, eu já começo assim, você vai assistir esse vídeo e depois você vai me falar quais espécies de pássaros foram citadas. E aí eles começam a prestar atenção. Aí tem deles que fala a história, e aí também você pode fazer resgate com a historinha como um todo. Tem deles que são mais obsessivos, contam a história com um nível de detalhe impressionante, e tem deles que são mais avoados e tal. Mas eu vou comparar a Bruna com o Tiago? Não, eu vou comparar a Bruna no decorrer do ano com a própria Bruna. Eu vou comparar o Tiago no decorrer do ano com o próprio Tiago. Então, essa seria a forma correta de se assentar no tripé pedagógico, psicológico e neuropsicopedagógico para avaliar a aprendizagem. E essa aprendizagem não precisa ser só de uma técnica ou só de uma atividade. Pode ser de uma função cognitiva como essa da atenção, da memória, da concentração, da fala, da escrita. Você vai colocando aí os seus, vamos dizer, os seus pontos a serem avaliados. Tudo bem até aqui? E aí eu fui colocando bem colorido para vocês, para ficar bem fácil de gravar. Então, fala, escrita e raciocínio lógico, eu posso já avaliar numa determinada atividade. Memória e resgate mnemônico, numa outra atividade.
atenção e concentração numa outra atividade. Funções executivas, quais são? Organização, destreza motora. Destreza motora é aquele que tem ali uma organização para dobradura, para o recorte, para colagem, que não enche a folha de guache nem de nada, mas que tem uma composição ali dentro desse espaço, né? Aí, volição e planejamento. Volição a gente vai ver melhor daqui a pouco, e o planejamento é o que eu preciso para fazer essa atividade, né? Outro dia eu falava com um menino e aí ele falava assim, vamos pintar, eu quero pintar o vidro. Aí eu, para pintar o vidro, o que você vai precisar? Eu quero pintar. Eu falei, tá, mas o que a gente vai precisar para você pintar o vidro? Aí, eu não quero fazer isso, eu quero pintar. Eu falei, não, você vai pensar comigo. O que você precisa para pintar o vidro? Aí você pode aumentar o tom de voz? Deve. Você está gritando com o menino? Não, mas você está chamando para a questão que auditiva. Você está tentando monitorá-lo através da audição. Não tem mãe que grita com o menino fala, não, mas a minha mãe grita, mas eu não sou surdo, só não estava querendo respeitar mesmo. Mas quando uma pessoa grita com a outra? Quando ela está querendo enfatizar determinada coisa, né? E aí seja a mãe com o filho, mulher com o marido, marido com a mulher, enfim. Quando fala mais grosso, a gente está chamando a atenção do sensorial o quê? Auditivo, tá? E aí ele pegou, eu falei, ó, então enquanto você não escrever o que a gente vai precisar para poder pintar, a gente não vai pintar. Ai, tá bom. Então, assim, eles bufam, eles xingam, eles querem parar, eles. Saco, ai, como você é chata. Não importa. O que importa é que você tem ali algum tipo de benefício a oferecer para aquela criança quando ela se planifica, tá? E aí, para o planejamento, aí ele falou: vou precisar do vidro, do pincel, da tinta. Aí eu falei de um jornal para forrar a mesa, para você não lambuzar tudo. Aí eu falei de um pano para você poder limpar e água. E também lá na pia você vai fazer a lavagem correta, vai lavar corretamente o pincel e o pote que você usou. Tá entendido? O que é isso? Eu estou sendo castradora ou eu estou sendo organizadora com ele? Estou tentando organizar. Se eu não organizo, eu estou fazendo pouco serviço para esse cérebro. O cérebro, tudo aquilo que ele faz devagar e mesmo com raiva, depois ele é capaz de fazer mais rapidamente e feliz. Então, a gente vai tentar atuar justamente nessa via. Claro que se for um opositivo desafiador daqueles bem bravos, é capaz dele te deixar falando sozinho, é capaz de você não conseguir, principalmente quando fica com mimos. Eu estou atendendo um menininho online e a mãe e o pai ficam ali, na berlinda com ele, fazendo tudo que ele quer. Aí eu falei, olha, desse jeito a sessão vai ser improdutiva, porque enquanto eu estou chamando a atenção, vocês vão e fazem o que ele quer, aí eu, né, que eu sou do time contra, ele vai ler isso. Ele vai ler o quê? Ué, a chata é ela e papai e mamãe estão aqui do meu lado e fazem o que eu quero. Então ele pouco tem produzido e eu estou tentando organizar, inclusive, a postura dos pais. Voltando aqui, resolução de problema e coerência com o enunciado. Então, entende esse enunciado? Consegue resolver aquele problema? Tem coerência essa solução que ele arranjou com o enunciado? Tem coerência? Tem casamento? Por quê? Porque tem deles que responde aleatório. Não, mas não é isso que é para responder.
O que nós estamos esperando aqui é X, não Z. E aí, enfim, tudo isso você vai fazendo não só a avaliação correta, como a aplicação correta de algo que seja avaliativo para aquele menino. Por isso que muitas psicólogas mandam para a Mari falar: eu não gosto de fazer avaliação diagnóstica, vai para a neuro. Por quê? Porque na esfera do que elas pensam ser, não cabe essa função mais de admoestação, ou seja, a admoestação do espírito infantil é você meio que orquestrar o que precisa ser orquestrado. É meio autoritário? Ué, é essa a nossa função enquanto neuro. Eu não estou falando aqui numa sessão de psicanálise, por exemplo, que você vai atuar de uma outra forma, mas como muitos públicos vão nos procurar, se a gente tiver o repertório A e B, lá na hora a gente vai decidir qual vai usar. Ou se eu pego um menino fóbico, que eu sei que está com medo do mundo e está com medo de aprender, a minha função psicopedagógica é psicanalítica. Agora, se eu pego um menino que está perdido, não sabe se organizar, ele só é transtorno déficit de atenção e não é fóbico, o que eu vou preferir? Eu vou partir para a neuropsicopedagogia. Tudo bem? Até aqui? Deu para mapear um pouquinho essa diferenciação, né? Vamos lá. Não está indo com o meu negócio, ele só está indo aqui. Aqui, eu estou cobrindo, eu vou pôr aqui embaixo, não estou cobrindo agora. Então, a gente tem o Luria, e o Luria, e é assim, viu, gente? Alexander Romanovich Luria. Tem gente que fala Lúria, e aí a acentuação está, a sílaba tônica pronunciada está errada, é Luria. Então, o Luria, ele pensou justamente a partir da década 50, de 50 do século XX, a partir de 1950, 1960, ele começou já a pensar nas 3 unidades funcionais. Ele colocou esse como um modelo fundamental de trabalho dentro das neurociências. E aí eu trouxe o Luria porque para a gente entender como que a aprendizagem se processa e, portanto, aquilo que a gente falou lá atrás, a assimilação e a adaptação, com vistas a quê? A acomodação. Se eu não acomodo nas minhas entranhas, por assim dizer, é sinal que eu não adaptei nem assimilei corretamente, né? Eu acho que aqui está trocado. A adaptação seria aqui, ó, a assimilação e acomodação com vistas à adaptação, né? É isso, hiperassimilativo e hiperacomodativo. Hipoacomodativo e hipo... Deixa eu ver lá. Ó, hiperassimilação e acomodação. Então, aqui eu troquei, tá? Então, ó, aqui eu vou trocar, vou corrigir agora daqui a pouco, assimilação e acomodação com vistas à adaptação. A adaptação é sempre maior. A adaptação, ela consegue, ela é a junção da assimilação e da acomodação, tá bom? Perdoa aí, assimilação. Deixa eu ver que slide que eu tô. 22. Então, no slide 22 eu vou... Bem, e aí, então, esse sujeito, ele está precisando se adaptar, ou seja, adaptar significa aprender, né? Se a gente pensa ao nível dos processos mentais superiores, a gente vai entender essa proposta teórica que foi feita lá na Rússia, que teve como o grande
o grande conceptor e depois acabou passando para os seus discípulos, né? E aí ele falou, então, dos sistemas funcionais. Quando a gente for pensar nas funções, e aí eu coloquei um texto aqui, por mais que as funções mais primárias ainda possam ser localizadas, as funções mentais geralmente envolvem regiões. Então, é essa a grande ideia do Luria. A gente vai falar aqui de regiões. Então, ele vai falar de um conjunto, tá? Um conjunto de funções. Então, ele não vai dizer assim, a área de Broca é responsável pelo texto e a área de Wernicke é responsável pela prosódia. Não, ele vai falar de toda uma organização. Eu achei bonito aqui, porque o Luria ele achava que isso acontece como se fossem mesmo os músicos de uma orquestra. Então, ele pensava o nosso cérebro um conjunto harmônico que tem músicos, cada qual desempenhando a sua função. Então, cada grupo neuronal vai desempenhar a sua ação, a sua função, e fazendo a sua parte em harmonia com o outro, nessa totalidade existe a adaptação. Tudo bem até aqui? Então, o Luria ele não é localizacionista. O que ele é? Ainda que algumas funções primárias possam ser localizadas, Luria vai trazer o conceito de conjunto. Então, pensa em orquestra, que daí fica fácil você pensar que ali toda aquele grupo neuronal, toda a circuitaria neuronal vai fazer, nesse conjunto é que vai fazer a função. Tá bem? E aí, ele vai então chamar a atenção para 3 unidades funcionais, que são conhecidas como as 3 unidades funcionais de Luria, e veio para o Brasil em 1981. Lá na Rússia foi lançado em 1976, mas aqui a gente sabe que até traduzir, até chegar e tal, né? Então, aquilo que alguns de vocês já viram, a aula minha a respeito das funções psicológicas superiores, e aqui a gente vai entender o quê? São unidades. Na primeira unidade, ele chama que é a unidade que nos faz ficar em pé, nos faz ficar com vigília. E quando a gente está hipotônico, quando a gente está quase dormindo, então a gente vai de fato dormir. Aí ele diz assim: não dá para ficar acordado e dormindo ao mesmo tempo. Se você ficar entre acordado e dormindo, você vai. Se estiver fazendo alguma coisa, aquilo vai sair errado. Aí, uma das coisas primordiais, tá cansado, dorme. Parece até lugar comum, né? Mas ele diz assim, o seu cérebro ele vai funcionar tanto melhor se você estiver de fato em vigília. Tá com sono, tá cansado? Deita, descansa, e quando você se recuperar, você vai estar em vigília e, portanto, ao estar vigilante, você vai conseguir fazer. A Sandra está quase dormindo, acho. Ou congelou a tela dela. O que acontece aqui? É básico, mas às vezes a gente luta contra o sono, não é verdade? Quando a gente luta contra o sono, o Luria vai falar, você vai aprender menos. Então, presta atenção nessa regulação e tente fazer pausas específicas. Tem até uma coisa que às vezes as pessoas chamam, faça pequenas férias durante o dia, minutos de férias, descanse 30 ou 40 minutos.
De fato, esses 40 minutos podem ser revigorantes para a próxima etapa do dia, né? Existem em algumas culturas, se a gente pensar na cultura mexicana, o que eles têm depois do almoço, gente? A sesta. Eles vão lá e dormem. Você não vai encontrar nada aberto. Eles estão literalmente dormindo. E dormindo ou descansando. Então, assim, almoçou, vem o soninho gostoso, porque quando a gente almoça, o que acontece? Na hora de fazer lá o bolo, né, que no estômago mesmo, ali, quando faz toda aquela maçaroca, vamos dizer assim, para poder passar para o intestino delgado e depois grosso, o que acontece? A liberação de gases e a liberação de álcool. A nossa alimentação vai se fluidificando. E aí, com o álcool, a gente fica meio zonzinho. E se a gente dormir depois daquilo, vai ser um sono legal. Quando você retoma com maior tônus e com maior vigília. Então, algumas culturas institucionalizaram isso, e aqui dentro do Brasil tem empresas que falam, não, o almoço aqui é de 2 ou 3 horas. Por quê? Porque eles são os folgados? Não, porque eles precisam, às vezes, produzir até mais tarde. Então, eu tenho, por exemplo, pacientes que são da área do marketing, que trabalham como é o nome? Agências, e o almoço deles vai de 2 a 3, de 2 a 3 horas. Nessas 2 a 3 horas, eles recuperam o tônus e aí então eles têm uma melhor vigília e depois eles trabalham até as 21, até as 9 da noite. Deu para entender essa relação? Eu estou dando esse exemplo para vocês ficarem craque pensando, poxa, a primeira unidade de Luriá vai me falar de tônus e vigília, e aí, por que ele está chamando isso? Porque para aprender, a gente precisa saber certinho o quanto a gente está desperto. Porque se a gente estiver esmorecendo, quase dormindo, é perto de certo que nós não vamos aprender tão bem quanto se estivermos despertos. Aí na nossa comunidade, em São Paulo, por exemplo, o que as pessoas fazem? Eles não vão dormir, aí eles pegam e se drogam, eles tomam o café. Então é uma droga, desperta sim, mas você está levando cafeína para o teu cérebro, né? E essa cafeína pode te deixar ansioso no final do dia. E aí eu tenho um paciente, por exemplo, de 40 anos, que ele diz assim, eu tomava 5 cafezinhos. Eu era muito... Ele era muito ansioso, né? E aí teve um dia numa sessão que eu falei, quantos cafezinhos você toma ao dia? Ele falava 5. Aí eu peguei e falei, vamos tentar diminuir, pensa em 3, enfim. Aí teve uma hora que ele pegou e falou assim, doutora, aquilo que você me falou do café foi um divisor de águas na minha vida. Agora eu tomo café de manhã e pronto. E eu consigo dormir. E aí ele está usando outras coisas para se manter acordado no depois do almoço, porque na empresa que ele trabalha não tem essa questão nem da sesta, nem do almoço de 2 a 3 horas, né? E aí a gente vai pensar na segunda unidade. Então, estou acordado? Tô. Então, se eu estou acordado, esse grupo de neurônios, essa circuitaria neuronal da primeira unidade, vai mandar para a segunda unidade aquela informação, e essa é que vai obter, processar e armazenar. Então,
veio do mundo exterior, né, daquilo que é o não eu, veio um grito. Eu vou obter pela via auditiva, eu vou processar do ponto de vista neuronal, por isso que existe o DPAC, o distúrbio do processamento auditivo central, né? Então, aqui o meu sistema nervoso central vai processar, eu vou armazenar, e isso pode ser ruim. Ah, houve um grito, tem alguém em perigo. Se eu armazeno essa informação, pode ser que sempre que eu, né? Por que é grito? Por que está em perigo? É alguém que está o quê? Está machucado? É alguém que está o quê? Então, eu vou armazenar de tal forma como algumas pistas ou estímulos que esse mundo exterior vai me dar. E aí, então, essa segunda unidade, ela se encarrega de mandar para a terceira unidade, que vai programar, regular e verificar a atividade mental. Vai programar? Espera aí, o que eu vou fazer agora? Eu recebi, né, eu obtive a informação, eu estou acordado, eu obtive a informação de que tem alguém gritando, eu processei essa informação, talvez essa pessoa precise de um socorro, eu armazeno ou não, a depender da minha história e de como essa informação chega, aí eu programo, regulo e verifico o que eu vou fazer com isso. E isso tudo está dentro da minha atividade mental. Então, eu vou programar o quê? Posso chamar o bombeiro, posso chamar 190. Então, eu vou agir, me adaptar àquela situação, portanto, é um aprendizado, de acordo com o funcionamento dessas 3 unidades. Então eu estou na vigília, eu vou aprender, eu vou ver uma coisa escrita. A minha segunda unidade, então, recepciona o código escrito, eu vou processar esse código escrito, eu armazeno ou não a informação. Eu sou disléxico e processo de uma forma, através de uma rota totalmente estapafúrdia, eu vou armazenar errado, portanto, eu vou responder errado. E aí eu tenho como a terceira unidade programar, regular e verificar tudo isso. Essa terceira unidade, ela é muito feita dentro de consultório, tá? A gente pode pensar que a primeira unidade ela é muito mais feita pelo próprio ser, tá? Eu estou acordado, ponto. Ou eu estou dormindo, nossa, estou ali babando. A segunda unidade, ela é muito feita pela escola. E se eu não me dou bem com isso tudo, se eu não tenho uma resposta legal, eu preciso passar para um lugar que é uma ajuda especializada, que aí a Aurélia, a Dani, a Andréia, a Sandra, a Fernanda vão me estimular a programar, regular e verificar a minha atividade mental. Deu para entender? Tudo bem até aqui? Eu vou fazer agora com vocês onde estão as benditas unidades, né? Se a gente pensar aqui em termos de cérebro, a gente tem aqui uma representação das regiões funcionais, tá? Vamos pensar no hemisfério esquerdo e a gente está aí com a casca, com o córtex cerebral. A gente não está indo lá para o meio do encéfalo, a gente está no córtex, tá? E aí, essa classificação, ela tem algumas áreas. O Brodmann, ele classificou o cérebro, o córtex, né, cerebral, em grandes áreas. Se a gente pensar aqui, ó, nós temos a área temporoparietal. Têmporo, ó, lembra que aquilo que cobre as orelhas são têmporas? Então, aqui, ó, lobo temporal, lobo parietal, frontal
occipital. Se a gente tem aqui a área temporoparietal, ela está entre o temporo e o parietal. Vê que ela está. E a gente tem a área visual primária. Lembra que aqui na área occipital está registrada toda a nossa área visual? Essa é a área visual primária. Aí a gente tem aqui no cucuruco, né? A área somestésica secundária. Essa área do cucuruco, essa área verde toda, ela é toda a área do movimento. Do nosso corpo, da nossa língua, do nosso rosto sorrindo, sabe? Orofacial, facial, de movimento corporal, toda aqui nessa área somestésica. A área motora primária, a área motora suplementar. Então, aqui eu vou encontrar movimento mais sentimento, somestésica. Aqui eu vou encontrar movimento, talvez aqueles movimentos mais, como que eu posso chamar? Quando você dirige, você mexe aqui, ó, na área motora primária e a suplementar. Você não precisa estar feliz para dirigir, né? Você não precisa estar chorando para dirigir. Você não precisa. São movimentos, vamos chamar de automatizados, não entendam que é automático do ponto de vista de qualquer um pode dirigir. Não. Automatizados porque você pega e já entra, você já dirige, né? Por isso que você precisa passar por uma aprendizagem. Alguém precisa avaliar se você aprendeu direito, né? E se aprendeu direito, você passou lá na provinha prática, você vai ter um brevet, você vai ter a tua CNH, né? A tua Carteira Nacional de Habilitação. Agora, se você tem aquelas pessoas que têm medo de dirigir, então elas estão comprometidas aqui, ó. Elas podem passar lá, ó, na área motora primária, suplementar delas, está tudo ok. Elas sabem o passo a passo para dirigir. Não, eu tenho carta. Tem muita gente que chega no psicólogo e fala assim, eu tenho carta. Só que o que eu tenho é medo de dirigir. Então, o que está comprometido aqui, ó, é a área somestésica secundária e primária, tá? Por quê? Porque está atrelado com alguma memória. Se fala, eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo da rampa, eu tenho medo de passar em ponte, né? Eu tenho uma paciente que ela tem medo de dirigir quando ela sabe que vai ter ponte. E a gente foi entendendo um pouco por que isso e tal. E aí existe a área pré-motora e existe a área pré-frontal. Ó, essa área, ela é uma das mais fascinantes que existem e ela veio para a gente há pouco tempo. Ela é uma das áreas mais novas que existem. Tanto que o Australopithecus, o cérebro dele ia até aqui assim. Ó. Vocês estão vendo o meu cursor? Então, o Australopithecus, ele vinha até aqui. Você pode ver que o cérebro é mais achatado. A nossa já tem a testa. Então, essa área pré-frontal é aqui que reside, né, o TDAH, a dislexia, é aqui que reside o processamento auditivo central, tudo aqui, tudo na área pré-frontal. É da vontade, né? É a área do freio inibitório, né? Quando a gente tem. E aí vem a área auditiva primária, que é essa aqui que a gente sabe, porque é a regiãozinha aqui do, ó, têmpora. Então, a região mesmo do ouvido, ó, tá? É difícil gravar isso? Não vou falar, nossa, sei isso de cor e salteado. O que é bom? É bom a gente imprimir essa parte e colocar na geladeira. Imprime essa parte, deixa
sei lá, na tua mesa, embaixo de um caderno, conversar com o pai e falar a área que está comprometida no aluno, no seu paciente, no seu cliente, você pode olhar uma área dessa? Pode, que você tem o desenho lá justamente para mostrar, né? No consultório eu tenho um modelo mesmo, um cérebro, um modelinho anatômico, e eu vou mostrando, às vezes, justamente para que eles entendam. Porque eles falam, deu PT, não sei quem está com defeito. Eu falo, não é defeito. Existem funções, as funções estão guardadas aqui, e a gente vai conversando, vai deixando mais lúdico, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Ô, Mari, Oi. e tem como a gente comprar para a gente ter? A Sandra que está falando? Você diz assim, se a gente pode comprar? Você procura na internet você pode procurar. Para a gente ter, para mostrar. Sim, você pode. Eu tenho, por exemplo, do ouvido interno para falar do processamento auditivo central. Assim, não é uma coisinha tão baratinha, mas é algo que você pode ter. E uma coisa interessante também são os atlas, né? Então, tem atlas, por exemplo, só do sistema nervoso central. E aí você pode ter esse material, é uma boa explicação. Mas é aquilo que eu falo no método vida. Primeiro tenha seus pacientes para depois você ter os seus trequinhos. Porque senão você acaba fazendo... Claro, se você já tem um paciente e se você tem uma folga para dizer, com que entrada desse paciente vou comprar o modelo do cérebro. É uma boa aquisição. Não é fundamental, você pode ter o seu atlas, você pode ter plastificado, enfim. Mas o interessante é que vocês entendam um pouco a nomenclatura. É para gravar tudo? Por exemplo, lá na psicologia, a gente tinha o cérebro lá, e cada 4 alunos tinham um cérebro, e a gente tinha de colocar com alfinete. Na prova de anatomia, a gente tinha de nomear com alfinete cada área do cérebro, e eram as 40 áreas do Brodmann. Então, a gente tinha muitos desafios, vamos dizer, né? Mas, enfim. Aqui, a gente vai ver, eu tentei dividir, tá? Eu dividi aqui mais ou menos no vermelhinho a área occipital, aqui para cá a área temporal, do azulzinho, essa parte aqui. Aqui a gente já sabe que é o lobo frontal, né? E aqui a gente tem o parietal. Só que a segunda unidade funcional de Luria, ela abarca os lobos occipital, temporal e parietal. Por isso que eu quis fazer aquela introdução para a gente chegar nessa imagem aqui. Deixa eu só... Quando a gente pega essa imagem, que é a primeira, segunda e terceira unidade funcionais de Luria, a gente tem aqui o tronco encefálico. Então, por que é tão importante a medula? A medula, ela está aqui, né? Ela tá continuando aqui. Isso daqui, todo esse sistema nervoso vai ser levado justamente por conta do tronco encefálico para o resto do corpo, correto? Então, entre a medula e o cerebelo, ou cérebro, ou encéfalo, existe o tronco encefálico. Desculpa, o cerebelo está aqui. Mas entre um e outro existe o tronco encefálico. Quando a gente tem essa primeira unidade, é a que vai dizer o quê? Você está em pé,
Você está deitado, você está com sono. Essa que vai dizer o quê? Vai regular sono e vigília, né? E vai regular sono e vigília, ela vai, então, entrar em contato aqui com a segunda unidade, ó. Sandra, tá com sono. Então, ela vai entrar em contato com a segunda unidade, que vai fazer o quê? O que que a segunda unidade vai nos dar a perceber? Vai obter, processar e armazenar a informação. Então, ó, tônus ou vigília, tá lá no tronco encefálico. Aqui, então, eu vou receber, processar e armazenar. Aqui tudo, ó. Abarca o lobo occipital, temporal e parietal. E aí, na terceira unidade, o que eu vou fazer? Eu vou entender o que eu vou fazer com aquilo. Eu vou programar, regular e verificar. Isso tudo para dizer para vocês que onde que a gente vai mexer enquanto neuro, a coisa está acontecendo aqui, ó. O moleque está acordado, porque senão ele não estava na sessão, né? Aí o menino recebeu a informação, armazenou, não sabe o que fazer. A gente vai mexer com todo mundo. O lobo frontal, ou a terceira unidade. Todo mundo. Onde que a gente vai mexer? Lobo frontal. Com o lobo frontal. Aqui a gente vai ouvir a palavra lobo ou lóbulo, tá? Lobo frontal, lobo occipital, lobo temporal, lobo parietal ou lóbulos. Tanto faz, às vezes, aquela, como é que fala? De acordo com a tradução. Então, a gente vai mexer, basicamente, dentro desse construto teórico do Luria, ele vai... e aí o Vygotsky, que também era da escola russa, vai dizer o quê? Que o nosso desempenho, tanto como professor quanto como terapeuta, é fazer a mediação. Tá, ele recebeu, armazenou, estocou aqui a informação. O que que ele faz com isso? Se ele faz bem, ele não precisa tanto do adulto mais competente e tal. Se ele faz bem. Se ele não faz bem, ele vai ser encaminhado para a gente. Ah, tem gente que vai ter problema aqui na segunda função? Tem, menor. De 100 crianças, 80 vão ter problemas aqui, ó. 80 crianças. 15 crianças vão ter problema aqui, ó. E 5 vão ter problema aqui. Tudo bem? Por que eu estou fazendo essa divisão? Porque você vai precisar acordar de vez em quando alguma criança? Vai. Tem criança que está hipotônica, está quase dormindo sempre, está sob efeito de droga, está lá letárgico. Você vai atuar em tudo, mas o que eu digo é que, via de regra, quando chega para a gente, vai estar com comprometimento aqui na terceira. Ah, e se a pessoa tiver com problema na recepção, no processamento auditivo central, tá, tudo isso que está aqui no occipital, temporal e parietal, você também vai poder e deve manipular. Só estou dizendo que são em menor número, né? Então, cada 100 crianças, a gente vai ver que 80 vão vir com uma queixa aqui, 15 vão vir com uma queixa aqui, na segunda unidade, 5 vão vir com uma queixa aqui. Vão vir com essa queixa porque não conseguem parar em pé, vamos dizer. Você vai trabalhar ali, sensório motor, estimulação, uma série de coisas. Pode ser bebê, pode ser criança muito pequenininha. Então, de 1 ano e 8 meses até os 3 anos, a gente pode pegar crianças com dificuldade aqui, né?
E, os que não param quieto, não sei o quê, TDAH, é aqui. É aqui. Disléxico, é aqui. Transtorno do déficit de atenção, que é o TDAH, aqui. Sensorial, é aqui, do processamento sensorial. Enfim, passando, vamos tentar exemplificar. As áreas primárias, ou seja, de projeção, que recebem impulsos da periferia do sistema nervoso ou os enviam para ela. As secundárias, que é na segunda área de projeção e associação, onde as informações que chegam durante uma aprendizagem são processadas ou programadas e preparadas. E, finalmente, as terciárias, ou de superposição, onde os últimos sistemas dos hemisférios se desenvolverem responsáveis no homem pelas formas mais complexas de atividade mental, que requerem uma participação integrada, sistêmica, com muitas áreas corticais. Quando a gente vê isso, a gente vai pensar num exemplo, tá bom? Esse exemplo eu quero conversar com vocês dentro dos transtornos do quê? Do neurodesenvolvimento, que é muito do que vai chegar para a gente, tá? Se a gente pensar no transtorno do neurodesenvolvimento, esse quadro eu preparei ele com base no nosso DSM. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Quem não tem o DSM, me fala que eu mando. Eu tenho um impresso, mas a gente pode conseguir um. Esse aqui é a nossa Bíblia. Eu vou comprar o modelo ou o DSM? Compro o DSM. Por quê? Porque essa Bíblia vai te dar muita informação. E aí eu não quero comprar, eu não posso, Mari. Tudo bem. Aí eu te faço economizar 290 paus e eu te dou o PDF. Aí você vai o quê? Estudar essa parte do transtorno do neurodesenvolvimento. Quando você vai no transtorno do desenvolvimento, você vai encontrar essas bolinhas brancas, ó. As bolinhas brancas que eu fiz, né, gente? Não que lá não está assim lá, aqui na imagem. Os transtornos da comunicação, os transtornos motores, os transtornos específicos da aprendizagem, os transtornos do desenvolvimento intelectual, o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e o transtorno do espectro autista. Essa imagem que eu falei lá no Método Vida, que eu falei para vocês, escolhe. Se você não consegue escolher esse aqui para ser o seu nicho, eu vou trabalhar com crianças que tenham prejuízo na expressão escrita. Escolhe esse. Escolhe esse. Quando você ficar muito reconhecida nesse, você vai afunilando para esse. Ou você amplia o espectro, mas é depois. No começo, escolhe um. E vai atuar em cima e começa a propagar o seu nome. Eu sou especialista, eu sou neuropsicopedagoga, especialista em transtorno do desenvolvimento, mais especificamente transtornos motores, mais especificamente transtorno do TIC. Olha que afunilada e que isso é bem melhor do que você faz. Sou neuro. O que você faz? Aí você vai afunilando, tá? Vai chegar uma hora que você vai saber esse capítulo inteiro do DSM, vai. Mas começa fazendo bem uma coisa. Parece que eu estou dando bronca, né? Não, eu só estou sendo incisiva. Mas começa fazendo muito bem uma coisa.
Eu vou trabalhar, eu sou neuro especialista em transtorno específico da aprendizagem, especificamente prejuízo da leitura, ou seja, dislexia. Eu sou neuro em transtorno específico da aprendizagem, prejuízo na expressão escrita, então prejuízo na matemática, dislexia, com a descalculia, entendeu? A disgrafia. Você vai montando. Aí, quando você pega o DSM, você vai lá e vai procurar DSM-5, hein? Não adianta ser o inferior, que não vale mais. Transtorno do neurodesenvolvimento. O DSM-5 tem 5 anos, tá? Quando você procura transtorno do neurodesenvolvimento, você vai para o... Vamos tomar aqui esse quadro como exemplo. Eu vou chamar aqui o transtorno específico da aprendizagem e eu vou chamar a bolinha do prejuízo na leitura. Ó, transtorno do neurodesenvolvimento é o capítulo maior, transtorno específico da aprendizagem é um subcapítulo desse, e aí eu tenho um quadro específico chamado prejuízo na leitura ou dislexia, tudo bem? Eles não dão o nome aqui de dislexia, porque lá dentro vão ter outros termos de prejuízo na leitura, tá? E, enfim, o que a gente conhece mais é a dislexia. Tudo bem até aqui? Sim. Aí, a gente vai para prejuízo na leitura ou dislexia, tá? A dislexia do desenvolvimento, o que a gente sabe sobre ela? Ela é considerada um transtorno específico da aprendizagem, de origem neurobiológica, não tem por onde fugir, não se explica muito bem, caracterizada por dificuldade no reconhecimento preciso ou fluente da palavra, na habilidade de decodificação. Decodificação é o quê, gente? É ler. Decodificar é ler. Tem gente que a criança é desortográfica, ou seja, a ortografia dela é terrível, e a pessoa fala, ela é disléxica. Não, tem gente que nem fala direito, fala, ela é dislexa. Ela é disléxica, fala tudo, completa a palavra. Porque a mãe dela também é dislexa. Não existe dislexa. Disléxica. Tudo bem? E dislexia não tem nada a ver com desortografia. Quem escreve tudo errado é desortográfico. O disléxico ele tem primariamente uma dificuldade de decodificação. Não é de codificação. Codificação é a escrita. Decodificação é a leitura. Tudo certo até aqui? Não confunda, hein? Como neuro, não dá para sair por aí falando coisa diferente disso. Por quê? Porque depois a pessoa vai falar, nossa, que notório saber que tem aquela mulher em termos disso. Por que mesmo que eu vou mandar meu filho para ela? Então, para a pessoa não se perguntar sobre a sua real capacidade de tratamento e de ajuda ajustada para aquela criança, não fique falando errado. Se não sabe, não fala. Se tem dúvida, não fala. E se for falar, escolha os termos corretos. Tudo bem? Se pensarmos apenas no sintoma, corremos o risco de quê? De cair na tautologia. O que é a tautologia? É dizer a mesma coisa com um termo diferente. Aquela criança não lê porque ela é disléxica. Ela é disléxica porque ela não lê. Isso daí vai ajudar alguma coisa a criança? Não. Dar o rótulo não vai ajudar em nada. O que você tem de fazer para não cair
no risco da tautologia, ou seja, ficar no mesmo. Até uma mulher qualquer, dona de casa, que procura isso no Google, fala, não sei quem, acho que é dislexia. Não caia nisso. Vai na primeira consulta com você, explica lá um monte de coisa, pega e fala que leu no Google. Tem mãe que acha que é mais esperta do que quem ela está procurando, sabia? Aí ela pega e ela vai no Dr. Google, que ela nem sabe o que é isso, ela não sabe o que é um manual diagnóstico e estatístico de transtorno mental, ela nunca ouviu falar. Ela pode até ter procurado no Google e visto, também não vai entender muita coisa. Mas aí o que ela vai fazer? Ela vai para você com uma verborragia, ou seja, uma fala cheia de coisa para te impressionar, cheia de palavras, e ela vai te dizer assim: eu acho que ele é disléxico, a senhora não acha? Você vai dizer: eu não acho nada. Também não preciso encostar a manca para a mulher, mas eu não acho nada. Eu vou diagnosticá-lo. Entenderam? Para isso, eu vou levar, querida mãe, mãezinha, dona fulana, fulana de tal, como você chamar, para isso, senhora, eu vou levar de 8 a 10 sessões para diagnosticá-la. Ou seja, se você for capaz de fazer em 4 a 6, fala. Vou precisar de 4 a 6 sessões. Ou se você quiser falar, olha, uma avaliação parcial leva de 4 a 6 sessões. E nisso você vai criando vínculo, vai trabalhando ali com a pessoa. Por quê? De alguma forma, a gente sabe que precisa oportunizar para o sujeito várias possibilidades de testagem. E essas várias possibilidades de testagem, elas precisam garantir que, de fato, aquela criança é disléxica, tá? Então, o que você vai para sair do lugar comum? Para sair da tautologia, que é o lugar comum. A proposta do sistema funcional de Luria é: onde está a falha no sistema funcional? Está na 1, 2 ou 3? Qual a rota neuronal utilizada? Qual é essa rota que essa criança usa para ler? O que está disfuncional ali? Por que ela não está sendo eficiente? Se ela escolheu essa rota, porque essa rota não está ajudando em nada ela. Então, você vai buscar saber, ela não está aprendendo a leitura porque ela está morta de sono. Outro dia teve um paciente que veio, ele dormiu a sessão inteira. Inteira. Ele estava acabado. Acordou com aquela cara amassada, né? Se eu fosse iniciante, eu ia falar: meu Deus, acorda, acorda, que eu preciso trabalhar com você. Acordou com aquela cara amassada. E aí a mãe, quando eu abri a porta, a mãe dele falou: oxe, ele estava dormindo, ele até babava assim um pouquinho. Aí eu falei: dormiu a sessão inteira. Nossa, então vocês não fizeram nada. Eu falei: fiz investigar o que leva uma criança a dormir a sessão inteira, e eu fiquei lendo e preparando o que eu posso fazer com ele na próxima. Eu vou ter de pedir para você trazê-lo descansado. Aí ela, descansado, e eu vou fazer uma integração neurosensorial com ele. Ela não entendeu nada, mas pegou o menino e foi embora e tal. Gostou que o menino dormiu a sessão inteira? Não, mas eu gostei porque eu preparei e vi que ele estava extenuado. E aí a gente começou a fazer um levantamento, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco uma agendinha. Ele era um menino tarefeiro. Ela falava que por ele ser bagunceiro, ela precisava dar muitas tarefas para ele. Então ele tinha judô, natação, não sei o que, inglês, o cacete, sabe? Pô,
O moleque vinha para a sessão, ele foi se aninhando assim, pegou, deitou no divã e falei, meu Deus do céu. O bichinho queria deitar, gente, dormir. Ele estava me dizendo assim, aqui eu posso. Como ele sabia que ali ele tinha uma companheira, para ele, não, e não para a eficiência dele um dia no futuro. Porque a neura dessa mãe era ele ser um adulto muito capaz e vencedor e rico, isso e aquilo. Calma, moleque é um moleque. Se ele está com 9, 10 anos, dê a ele coisas para 9 ou 10 anos. E não a agenda louca, maluca que você queria ter e não teve. Eu estou errada? Eu tinha de dar alguma sustentação para ele. Tudo bem que depois vocês sabem que tudo da Marilene vira conto, né? E aí eu trabalhei com ele o conto da Bela Adormecida. E aí eu falei, do que ela estava fugindo, querido? Quando ela pegou e se jogou lá naquele sono que ficou 100 anos, quando ela acordou já estava tudo diferente. Vamos supor que você durma 100 anos, quando você acordar, como que estaria? Ah, eu acho que a minha mãe já ia estar rica e eu não ia precisar fazer tanta coisa para poder estar rico. Ó, ó o que uma criança deixa escapar. Olha o que uma criança deixa escapar, que você começa a perceber que talvez o probleminha não seja tão ele assim. Mas, enfim, eu percebi que tinha uma defasagem, a falha no sistema inicial dele era no sistema o quê? Primário. Ele não conseguia ficar em pé para muitas coisas. Aí na escola, a professora falava assim, ele era de uma escola ali na Elias Azur, eu esqueci o nome, uma escola particular. E a professora falava assim, ele só dorme, Marilene. Ele só dorme. Ele chega na escola, ele já arranja um lugarzinho gostoso assim na carteira dele, deita e dorme. A gente começou a fazer uma investigação. Eu fui fazer uma investigação com relação a uma coisa que dá muito sono, que é colesterol alto, viu? Colesterol alto dá sono. E às vezes, na fase subclínica, ninguém fala que o colesterol alto dá sono. Ah, mas ele é magro, não é gordo, nem tem ninguém diabético, não vai ter colesterol. Tinha colesterol lá nos picos. Faz um triglicerídeos no moleque desse, ele tá, ó. Enfim. A gente precisou olhar a rota neuronal? Não. Eu já percebi que a falha estava no primeiro. Eu já percebi que ele precisava ter uma vida mais saudável porque ele só comia pão, miojo, salsicha. Então, era uma mãe que queria uma alta performance, mas dava muito pouco. Dava muito pouco. Ah, eu alimento meu filho. Tá bom, se alimenta com o quê? Com miojo, pão e... o que eu falei agora? Com miojo, pão e salsicha? Não, isso não é alimentar bem essa criança. Então, cabe ao neuro também. Vamos pedir uma bateria de exame, a senhora vai levar no seu médico, no médico dele, no médico do teu convênio. A minha guia não vai funcionar se for convênio. Você pode falar. A minha guia não vai funcionar se for convênio, porque eles pedem o tal do CRM. Agora, lá para quem tem o CRM, você vai mostrar a minha guia. E na minha guia vai estar dizendo por que eu estou mandando ele para lá. Então, você vai passar a ser uma autoridade também em saúde mental, e essa autoridade te dá uma responsabilidade de usar isso para o bem daquele menino que está chegando até você.
Aí, uma coisa que as pessoas perguntam, eu posso ter receituário? Pode, por que não? Eu posso ter o meu carimbo escrito lá, neuropsicopedagoga? Deve, por que não? E aí, o seu receituário, você vai fazer do jeito que você bem entender, Flor. Eu tenho até um modelinho de receituário aqui. Deixa eu pegar. Cadê você? Esse daqui ainda está até no pacotinho. Não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui, ó, eu coloquei, então, Instituto Educaleidos. Aí, aqui embaixo, eu coloquei o endereço do consultório. Não precisa ter todos os dados. Eu atendo na minha casa, Mari. Coloca, rua não sei qual, número tal, não põe maiores dados. Eu atendo em domicílio. Coloca da tua casa, ué. Por quê? Agora, se de repente você vai colocar um telefone, coloca o seu celular, que é para não tocar no da tua casa e alguém falar, oi, não, aqui não é consultório nenhum, né? Então, assim, você vai tomar as devidas proporções aí, as suas devidas organizações. Eu quero ter um desse daqui do Instituto Educaleidos e eu quero assinar como, sim, nós temos a rede credenciada. Assim que vocês estiverem fazendo estágio, vocês já podem ser da rede credenciada do Instituto, né? E aí vocês podem ter o mesmo que a Mari tem, você pega e vai ter lá, e você também pode atuar e, enfim, trabalhar com seu receituário. O receituário para dar receita inclusive, por exemplo, eu vou te passar aqui um nome de livro, nome de jogo. Eu uso isso daqui para passar para os pais até cardápio lúdico. Cardápio lúdico. De terça você vai jogar tal coisa, de quarta você vai jogar tal coisa com esse menino, de quinta você vai jogar tal coisa, de terça o seu marido vai jogar tal lá, e aí você pega e estabelece um cardápio lúdico. Você vai passar, por exemplo, olha, ele está falando muito mal, ele está trocando L, ele está inseguro com não sei o quê, ele vai comer maçã, ele vai comer cenoura crua, você vai fazer uma ponte. Então, você pode sim ter as suas folhinhas, como é que eu falo? Padronizadas para o teu trabalho. Eu tenho uma dessas só para negócio de terapia floral. Aí tem uma florzinha aqui em cima. Mas, enfim, você vai ter o seu estilo, tá? Eu, por exemplo, peço caderno para os meus. Eu uso muito caderno. Caderno o quê, Mari? Caderno. Eu amo caderno de desenho cartográfico, sabe aquele grande? Ali ele pode escrever, colar, pintar, recortar, entendeu? Então, eu peço um caderno de desenho grande. Pronto. Pode ser esses bloquinhos assim? Pode, mas você pode correr o risco de ficar perdendo. No caderno, o caderno é como o divã, né? No caderno você vai registrando o progresso, tá? Então, ali, como a criança, diferente do adulto, não é o ser falante por natureza, ali você vai registrando tudo e vai fazendo a história daquela criança. É muito legal ter caderno. Deixa eu parar de falar e dar dicas práticas, que a gente tem de ir para a teoria. Enfim, não adianta, não se trata de associar uma área específica ou mesmo uma única função. Aqui a gente está falando de conjunto, lembra da orquestra? Uma atividade mental complexa, como é a leitura, só poderá ser verdadeiramente compreendida em toda a sua complexidade. Deixo aqui uma frase para vocês e o link de um artigo muito legal
da E-Disciplinas da USP, que é um texto sobre o sistema funcional, que foi um colega que fez e eu achei bem bacana. Esta visão sistêmica ainda hoje é pouco compreendida, então a gente está estudando o sistema, tá? Não é raro encontrarmos pais, olha os pais aí de novo, até porque eles são os nossos clientes, né? Pais, familiares e até mesmo profissionais da área da educação querendo encontrar a área cerebral afetada, que estaria causando uma dificuldade de aprendizagem. Não existe área. O que está prejudicado é a função. Lembra que o Luria ele não é localizacionista. Ele é funcionalista. Então, ele vai falar das funções das áreas, desses sistemas, tá? Já ouvi dizer que o cérebro, o hemisfério esquerdo do cérebro do disléxico é maior do que o normolexo. Sim, mas para que você vai mandar fazer isso? Gastar R$600, que esse pai podia estar gastando com você. Fala a verdade. Se você consegue avaliar sem exame de neuroimagem, e esse pai não foi mandado para neuroimagem, sim para você, e esse pai foi mandado para você, gente, não precisa ser pelo médico, não. Pelo universo, por uma indicação, por uma mãe, pela professora que conhece sua seriedade, não precisa nem ter, conhece a minha capacidade de neuropsicopedagoga. Não, não precisa conhecer a sua capacidade de neuropsicopedagoga, precisa conhecer a sua índole. Eu sei que a Andréa é porreta, eu sei que a Andréa vai fazer, eu sei que a Dani vai fazer. Eu nem sei se a Dani é boa neuropsicopedagoga. Teve uma vez que eu estava tratando um menino, aí tá bom, terminei de tratar, não sei o quê. Uma mulher chegou lá e falou: você tratou fulana de tal, né? Eu estou precisando muito de uma fono que nem você. Aí eu assim, né, com aquela cara de pastel, eu falei: não, mas eu não sou fono. Não, mas você tratou muito bem fulano de tal e a mãe dele me falou que você é uma ótima fono. Então, assim, a mãe do menino saiu falando que eu era uma ótima fono, na verdade eu não sou. Só que a outra entendeu que eu era, eu falei: não sou fono. Eu tenho curso em motricidade orofacial, mas eu não sou fono. Ela: não, mas é com você que eu quero que ele fique, porque fulano de tal foi muito bem. Eu falei mentira? Eu contei a verdade. Se ela acha que eu vou trabalhar bem a fonologia, e olha, sinceramente, quando você percebe o que é para ser trabalhado, eu não sou fono, mas eu consigo fazer muito, eu posso ajudar seu filho, sim. Aí ela disse: tá, então é com você mesmo que ele vai ficar, porque eu já sabia que. E aí a pessoa pode até terminar, que você era uma ótima fono. Você já contou que não era. Agora, se a pessoa teima em deixar com você, e você sabe que você vai ser capaz de minimamente pesquisar sobre aquilo. E foram em desafios assim que eu fui cada vez gostando mais de fazer o que eu faço. Entendeu? Então, quando eu falo, quando te mandam esse menino, é o universo, gente. Não precisa ser o médico, não precisa ser o especialista. De alguma forma, essa pessoa veio para ser ajudada por você. Confia e abraça. Deixando aí a questão motivacional de lado, vamos para a teoria de novo. Agora, a gente... Tá. Então, o que vocês querem, o que vocês podem me dizer em termos... Eu vou tirar aqui, ó, Stop Share, eu estou no SAS, tá? Eu vou tirar aqui um pouco. O que vocês podem me dizer... Agora eu quero ouvir um pouco sobre esse modelo do Luria.
Opa, quanta coisa! Mari, deixa eu falar uma coisa que eu fiquei assim mais em dúvida do que... Porque assim, a gente estuda, não é que estuda, mas algumas coisas que a gente está vendo na psicanálise, e me veio uma dúvida assim, né? Porque tem que o cérebro ele é uma orquestra, funciona em conjunto, né? Então, assim, a gente vê algumas coisas que a gente lê sobre crianças que têm problemas, não neurológicos, mas problemas de comportamento, ou agressividade, ou, sei lá, uma criança neurótica e tal. Então, a gente vê, assim, que as coisas, que você falou, as coisas que recebe externas, né? Então, elas recebem, ou elas veem, ou elas participam, ou elas são colocadas numa situação que não seria para uma criança pequena estar passando. Isso, assim, pode estar, de alguma forma, afetando, né, essa questão, por exemplo, da aprendizagem ou motora, ou da fala, ou na escola, porque eu já li algumas coisas que tem essa problemática, né? E a criança não consegue, assim, aprender, ela não consegue ler e escrever, ela não fala até uma certa idade, ela tem uma agressividade, assim, muito acentuada. Então, assim, isso pode acontecer, assim, numa área do... É uma coisa que eu vou perguntar que eu não sei, né? Numa área cerebral, pode ficar algum registro ali, né? E isso está afetando essa parte de aprendizado? Eu acabei Então, misturando as coisas, né? não tem problema nenhum. Na verdade, até é interessante que você fale isso. Você conhece a Rose Kurzembauer, né? Ah, sim. Da arte terapia. E uma vez ela fez uma pergunta muito parecida com a sua. Quando a gente tem uma dificuldade de aprendizagem, pode ser que essa dificuldade de aprendizagem ela seja, como é que eu posso dizer, provocada por um transtorno neurobiológico ou por um embotamento traumático. Então, é a questão mente-cérebro. Quando a gente pensa mente-cérebro, a psicanálise e a psicopedagogia elas vão lidar com mente e cérebro. Se existe psicopedagogo que não pensa a mente, se existe psicopedagogo que não pensa do ponto de vista psicanalítico e pensando na mente, ele está equivocado, pode ser que ele seja mais neuro, inclusive. Hoje, a gente tem o quê? A neuropsicopedagogia. Então, a neuropsicopedagogia vai pensar justamente no cérebro e nas funções e nas regiões. Ok. O que eu falo às vezes para vocês? Por que eu gosto de ser psicanalista e neuropsicóloga e neuropsicopedagoga? Porque eu tenho uma amplitude de entendimento. Quando chega, eu já meio que vou entendendo em que âmbito está. Basicamente, se você... Agora, que bom que a gente está justamente na parte de diagnóstico na psicanálise, você vai ver como é diferente o jeito de olhar, né? Lá, quando a gente estudava o desenho na criança, o desenho no adulto e no idoso, a gente via a parte psicanalítica da coisa. Se a gente for usar o desenho agora na neuro, a gente vai usar o desenho, exemplo, Goodenough. E Goodenough vai falar da parte de inteligência da coisa. Então, ele é mais métrico, vamos dizer, faz parte da psicometria. Então, o neuropsicopedagogo, ele vai usar, se ele é psicanalista e neuro, ele pode usar o HTP e o Goodenough. Que bom, ele vai saber avaliar os dois. Agora, se ele é só psicanalista, ele vai usar o HTP. Se
Se ele é só neuropsicopedagogo, ele vai usar o Goodenough. Olha que bom se ele pudesse usar os dois e tentar fazer dimensionar isso naquele ser, né? Tá. E aí, então, ele não vai trabalhar com desenho. Quando você começa a conversar com essa criança, já começa a perceber se é embotamento, e o embotamento é trauma, fobia, um desmando da mãe, um negócio que aconteceu na vida. Então, é embotamento, é do âmbito mental. Se você começa a perceber que ali existe uma falta de destreza muscular ou de coordenação, já vai para o âmbito neurológico. Então, é flagrante, às vezes, Aurélia, perceber. Agora, quando você tem à mão alguns recursos para utilizar, às vezes aquilo fica mais flagrante ainda, principalmente no começo. Porque quando você já tem um certo trajeto, você bateu o olho, você meio que já faz um diagnóstico, vamos dizer, não é nada protocolado e tal, mas você já tem o feeling, que é o chamado feeling. Quando você tem essa amplitude de formação, você meio que vai se desenvolvendo naquilo e você mesma vai percebendo. Poxa, olha como a minha hipótese diagnóstica é de trauma, então é mais embotamento, né? E esse embotamento psíquico é por conta dessa mente que está perturbada. Quando você já começa a descartar isso, e você pode descartar isso com HTP e com Goodenough, mas quando você conhece os dois, vamos assim dizer, né? Então, eu não sei se eu te respondi, mas existem formas de você entender um ou outro. Às vezes, infelizmente, ele é sorteado e ele tem as duas. Ele tem não só o transtorno, como ele tem um monte de trauma. E aí, nessa junção, o prognóstico é mais complicado, né? Na limitrofia, via de regra, existe um problema de aprendizagem que não é específico, né? Que aí, às vezes, está pautado na deficiência intelectual, por exemplo. Então, não é específico, porque para ser específico, ele precisa ter o probleminha só naquilo. E ele tem numa série de coisas, se é uma DA, né, dificuldade de aprendizagem irrestrita, não é dislexia, não é descalculia, entendeu? Outro dia tinha um rapaz me falando, fulana de tal, parece que tem 84 de QI e coisa e tal, e uma dislexia braba, doutora. O que eu faço? Já não é dislexia. Percebe? Se já tem um QI 84, como que eu vou falar que é dislexia, gente? A dislexia, no mínimo, a pessoa tem de ter 100 de QI. No mínimo. Então, não adianta, não é dislexia. É uma dificuldade de leitura pontuada lá no âmbito da deficiência intelectual, ou seja, limitrofia, ou seja, quem tem até 89 de QI é limítrofe. Não tem o que ficar nomeando bonito, isso, aquilo, não. É isso. Não dá para adorar a pílula sempre, né? Essa coisa da... É tênue a linha divisória, mas ele existe. E aí também, por isso que às vezes eu gosto muito dessas duas áreas, eu acabo fazendo muito a junção, até porque o próprio Freud, ele era neurologista e foi o pai da psicanálise, então eu acho que a gente tem muito a aprender com isso, né? Com esse cabedal de conhecimento desse nosso, enfim, a gente é discípulo ou não, mas enfim, é um dos das nossas grandes mentes, né? Alguém mais? A Aurélia quer concluir, quer falar alguma coisa? Deu para
para mencionar que existem as duas possibilidades, né? Deu. Tá, joia. Assim, porque para mim isso agora, né, eu não tinha visto assim exatamente, mas acho que deu sim, né? Porque a gente não pode mesmo, porque às vezes assim, né, na psicanálise ele não é exatamente essa parte, né? Ela também faz parte, mas não que você vá ver isso assim de primeiro momento, não é isso que você percebe ou que você, mesmo como psicopedagogo, não é exatamente, por isso que eu fiquei assim, não é dúvida, né? Mas não é exatamente aquilo que você vê logo de início, quando você tem ou uma criança ou um paciente, cliente, não é a primeira coisa, isso na psicopedagogia, né? E nem na psicanálise. Depois eu acredito que pode ser até que sim, que você vá perceber. Eu tenho uma aluna que, a princípio, assim, como ela chegou para mim, eu acreditei que ela pudesse ter algum problema, não é problema, mas alguma dificuldade de atenção, né? Que tivesse ligado a alguma outra coisa. Mas depois, conforme eu fui trabalhando, eu vi que ela não tem. Ela não tem. Então, assim, a dificuldade dela era outra, né? Então, você não pode enveredar por um caminho logo no começo. Você tem aquela sensibilidade, não é nem diagnóstico, porque isso aí demora muito mais, mas você tem uma intuição, né? E aí depois eu Que é o fui que a gente fala percebendo do que feeling, né? E às e aí eu percebi vezes que a não. criança ela está apresentando uma defasagem na atenção, mas ela não é do transtorno do déficit de atenção. Não. E essa defasagem de atenção, por vezes, ela está denunciando, do ponto de vista psicanalítico emocional, que alguém não está prestando atenção nela. É bem isso mesmo. Então, aí vem o embotamento emocional. Então, assim, essa seara entre o emocional e o neurológico, que eu acho que é sempre fundamental a gente ter como arcabouço e ter como referência e ir progredindo. Não é à toa que tem gente que pega e termina uma pós, já começa outra e vai fazendo por gosto mesmo, porque primeiro gosto pelo saber e segundo porque viu que uma não vai responder tudo que chega. Não vai, não adianta, né? Quem mais? Já são 17, vocês estão tudo com sono, é? Dani? Andréa? Fernanda? Ah, Maria, eu tô aqui, tava aqui, né? Tô absorvendo um pouquinho aí de tudo, né? Para mim é tudo um pouco novo, mas eu tô tentando aí absorver, mas eu acho que eu entendi, sim. E eu só, como eu estava tentando conectar, eu não peguei muito bem aquela parte que você falou das primeira, segunda e terceira. Eu queria que só você falasse alguma coisa assim breve. Eu não peguei essa explicação logo no começo. Aquela segunda unidade, né, que você falou que se dá na escola, tem a primeira e a terceira. Eu vou encerrar agora que nós estamos gravando. E aí, o nosso tempo é realmente de 2 horas. O que Tá. vai acontecer? Você pode assistir essa parte, mas persistindo a dúvida, pode me falar, tá? Tá bom. E todas vocês, por favor, eu vou fazer um trabalho no final. Já vão pensando numa faixa etária, numa dessas áreas, e eu vou passar os outros modelos para vocês, para a gente poder pensar numa atividade para vocês aplicarem para essa pessoa, né? E fica muito à vontade, é mais mesmo com essa questão investigativa, até para a gente perceber como que está indo o aprendizado de todo mundo, mas isso eu vou dar como atividade final para a nossa quarta aula, que é o final desse módulo, tá bom? Um beijo,
Obrigada. Eu vou querer o comentário de vocês lá no grupinho, tá bom? Beijo. Beijo, tchau. Fique com Deus. Tchau, 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 Andréia. tchau. Tchau, Dani. Obrigada. Tchau, Fernanda. Tchau, Aurélia. Tchau, tchau. Tchau. Do you want to stop Claude recording?